A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes deste canal Mensagem de Esperança, e quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler a palavra que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e do versículo 8 até o versículo 10, que está dentro da parábola da dracma perdida. Então, sendo assim, antes de ler, eu quero pedir que você deixe sempre seu like. Isso é muito importante para o canal, meus irmãos. Se inscreva no canal e fale para outros também a respeito deste canal de pregação. Vamos então à leitura da palavra. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acenda a candeia e a varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, é uma passagem tão importante com respeito a essa parábola, né? Jesus começa nesse capítulo falando a respeito também das ovelhas, e agora nós vemos também ele falando a respeito da dracma. A dracma era uma moeda corrente naqueles dias. Eu não me lembro agora se ela é de origem persa, grego, romana, mas era equivalente praticamente a um dia de trabalho. Importante que esta mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Mas se ela tinha 10 e perdeu uma, não era para ter tanta aflição. Mas diz a palavra que ela tomou algumas providências, meus irmãos. Diz a palavra que ela foi acender a candeia, foi dar claridade, iluminar a casa. Então a casa estava meio numa penumbra. Ela acendeu a lâmpada, a candeia, e diz que ela foi varrer a casa, fez limpeza, e buscou com diligência até achar. Eu quero trazer uma comparação paralela. Muitas vezes a igreja é comparada com a mulher também, né? Então quero trazer agora um comentário importante. Vamos pensar nessa mulher, irmão, esta casa como uma igreja. Vamos pensar nessa mulher como os obreiros, alguém que é responsável. E vamos pensar na dracma em termos de almas. Então note, esta mulher ficou muito incomodada porque perdeu a dracma e ela perdeu dentro de casa, meus irmãos. Eu quero comparar agora os perdidos dentro da igreja, meus irmãos. A dracma era uma moeda de valor, precisava, era bom. E alguém poderá perguntar, e tem perdidos dentro da igreja? Tem, meus irmãos. Hoje em dia fala-se muito nos desigrejados, aqueles que uma vez foram crentes, depois se afastaram. E de repente houve problemas, alguém não cuidou bem, ou qualquer coisa assim. Meus irmãos, quantas dracmas perdidas, vamos falar em almas agora dentro da igreja. Note que esta casa desta mulher foi para acender a lâmpada. A lâmpada fala a respeito de luz, iluminação. E às vezes na igreja está faltando uma unção maior do Espírito Santo, meus irmãos. Às vezes nós estamos tão acomodados. Está naquela penumbra espiritual. E às vezes nós não notamos a dracma perdida. Às vezes nós notamos irmãos e irmãs que muitas vezes estão nos cultos,
de domingo, nos cultos da semana, mas a vida espiritual dele não está boa, está fora do plano. Aqui esta mulher, ela acendeu a candeia. Oh, meus irmãos, lamentavelmente, quantas das nossas igrejas, vamos falar claro agora, estão também numa penumbra espiritual. Ah, mas está bem iluminada. E tem culto que é feito jogo de luz dali para cá, que eu não entendo porque querem fazer jogo de luz, isso não traz graça, mas eles se alegam nisso. Mas a parte espiritual está numa penumbra. Tem que acender a candeia nessa igreja. Tem que ter a unção do Espírito Santo. Mas essa mulher também fez algo poderoso. Ela pegou de uma vassoura. Olha, eu vou tirar a sujeira, vou varrer, e no meio da sujeira vou encontrar essa dracma. Meus irmãos, quando começa a acender a lâmpada do Espírito Santo em nossas igrejas, as coisas começam a mudar. Aquilo que está nos cantos escuros começa a ter claridade. E é preciso pegar da vassoura. Essa mulher pegou a vassoura. Tinha um pouco de lixo na casa dela. Meus irmãos, vamos deixar que a vassoura do Espírito Santo varra na nossa igreja. E às vezes almas estão lá escondidinhas que ninguém está vendo o seu problema, porque tem uma sujeirinha e é o Espírito Santo que faz limpeza, faz operação. Vamos pedir, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa igreja, a operação do Espírito Santo. Não é só o pastor, não é só o obreiro, todos nós temos essa responsabilidade. E aí vamos encontrar tantas dracmas perdidas na nossa igreja. Quando começa a ver o sopro, o vento, a limpeza do Espírito Santo dentro da igreja, começa a ver renovação. Essa mulher estava varrendo, não era para jogar a dracma para a rua, não, é para encontrar, tirar sujeira. E quando a vassoura do Espírito Santo começa a varrer dentro da igreja, não é para botar crentes para fora, não. É para encontrar as dracmas. Com essa limpeza, essa operação do Espírito Santo, as dracmas, que agora eu me refiro a almas, às vezes irmãos, que está sentado no seu banquinho direitinho, irmã, e parece que está tudo bem. Mas quando a vassoura do Espírito Santo começa a operar pelo poder do Espírito Santo, e está tirando pó, está tirando a sujeira, e aí começa a ter condição de ver, ali está a dracma. Meus irmãos, quantas dracmas perdidas nós temos dentro da igreja. Às vezes a igreja está cheia e nós falamos, a frequência foi muito bom, o culto muito bom. Mas tem um grupinho que entrou triste, saiu vazio, não recebeu nada. Precisa acender a candeia. Oh, meu Deus! Que cada um de nós, meus irmãos, isso não é só o pastor. Fique na responsabilidade de ver, aquele irmão não está andando muito bem, aquela irmã não está muito alegre. Chegue para ela, chegue para ele, conversa, ore, ajuda. E tu vai ver que tu vai encontrar dracmas perdidas dentro da igreja. Que coisa gloriosa. Meus irmãos, esta mulher ficou muito contente. E a palavra diz, assim digo, que a alegria diante de Deus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, aqui, até certo ponto, está comparativamente comparando a dracma ao pecador. E aquele irmão estava triste, abatido, caminhando para a perdição. Mas acendeu a candeia, pegou da vassoura, o sopro do Espírito Santo, e de repente o Espírito Santo vai renovando. Meus irmãos, quantas dracmas, e agora me refiro
perdidas dentro da igreja. Vamos fazer um mutirão para encontrar essas almas perdidas dentro da igreja, e o Senhor vai abençoar maravilhosamente. Isto é avivamento, isto é poder de Deus, isto é operação do Espírito Santo. Que esta palavra da dracma perdida penetre em nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, e nós possamos sentir a responsabilidade que todos na igreja têm que ter a responsabilidade de orar, de clamar e de pedir, interceder e ajudar uns aos outros. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E aí vamos encontrar dracmas perdidas dentro da igreja. Amém. Pai eterno, Deus de amor e bondade, abençoa todo o teu servo, Senhor, dando avivamento e graça, que possamos sentir a responsabilidade, Senhor, de ser usado para muitas vezes encontrar dracmas perdidas, que é quando me refiro como alma, dentro da tua casa. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.